Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios. E hoje nós vamos falar com uma área muito importante, afinal, a informação é sempre o melhor remédio. E o nosso convidado desta feita é formado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, MBA em Gestão de Saúde pelo Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde, mestrado profissional em enfermagem com ênfase em processos pela Unicinos, saudade da Unicinos, atuou como diretor de operações e administrador em instituições hospitalares, sendo atualmente superintendente de eficiência da Santa Casa de Porto Alegre. Com esse vasto currículo, temos o orgulho de receber aqui Cleiton Moraes. Seja muito bem-vindo. E, antes de tudo, eu quero que tu te apresente quem é Cleiton Moraes e o que te traz até aqui, o que o senhor faz da vida. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Gésio. Gesiel. Gesiel. Pode ser Gesi também. Minha mãe me chamava de Gesi, né? Mas pode, Gesiel. Muito obrigado, Gesiel. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Cleiton é um profissional que começou na carreira hospitalar na área técnica, né? Eu sou enfermeiro, tive a oportunidade de ser enfermeiro de centro cirúrgico numa grande instituição hospitalar aqui do Sul, e através do meu trabalho ali como enfermeiro, eu resolvi trilhar a carreira de gestão, né? E entrei começando sendo coordenador, cheguei à gerência e, devido a N trabalhos e oportunidades, cheguei à diretoria de operações dessa instituição. Recentemente estive administrando alguns projetos até chegar na Santa Casa, nessa superintendência de eficiência, né, uma cadeira que foi recentemente constituída dentro da instituição, com foco em a gente conseguir trazer eficiência para os processos da Santa Casa. A Santa Casa é uma instituição que vem crescendo muito, né, uma instituição que tem uma relevância enorme dentro do atendimento da população, não só da população aqui do Sul, mas também da população brasileira. Temos hospitais que são centros de referência nacionais, né? E que precisava de um executivo olhando para os seus processos com foco em eficiência. Né? Hoje, esse é o meu principal desafio dentro da Santa Casa, né? Enquanto eu estou trabalhando, fora eu sou marido, sou pai, né? Sou pai da Alice, da Júlia, marido da Kátia, e uma pessoa que gosta muito, muito da saúde, de cuidar dos pacientes através dessa gestão hospitalar mais macro. Muito bom. Cleiton, a questão aqui de que nós vamos iniciar a nossa conversa, gerir um hospital envolve equilibrar a qualidade assistencial, a eficiência operacional e a sustentabilidade financeira. Uma missão bem complexa, assim como a pergunta. Quais são, na sua visão, os principais desafios enfrentados pelos gestores hospitalares hoje em dia? Perfeito, perfeito. É uma pergunta realmente que versa muito sobre a complexidade do ecossistema da saúde atualmente, né? Eu vejo o principal desafio. Esses três pilares que tu citaste aí são pilares realmente que têm uma relevância grande e eles estão intrinsecamente ligados, né? Falando um pouco sobre a sustentabilidade, né, o principal desafio é que no período pós-pandemia, especialmente, o que a gente tem uma pressão muito grande dos custos hospitalares, né? O custo com materiais, medicamentos, ele vem aumentando, né? A gente tem uma incorporação tecnológica que vem acontecendo de forma muito acelerada no período pós-pandemia, né? Então, nós temos novas terapias para tratamento de infarto, tratamentos oncológicos, tratamentos vasculares. Todas essas terapias têm um alto custo, especialmente quando elas entram no mercado, porque elas são oriundas de um grande investimento da indústria no desenvolvimento dessas tecnologias, né?
E nós temos um sistema de saúde onde as operadoras de saúde e o próprio Sistema Único de Saúde têm um teto, né, de capacidade de investir e de dar retorno sobre essa necessidade dos pacientes, né? Ah, e o gestor hospitalar precisa equilibrar essas duas dimensões, né? Esse incremento de custos significativos com a, as receitas que estão cada vez mais escassas, diminuindo significativamente a margem das instituições, né? O segundo... Para resumir, fazer mais com menos. Exatamente. Só que o desafio ele é realmente de incorporar a tecnologia necessária, né? Garantindo valor naquilo que a gente está entregando ao paciente, né? Para que também não haja desperdício do recurso que existe hoje dentro do mercado como um todo, né? O segundo desafio que tu trouxeste aí é o desafio de qualidade. Então, ele realmente é todas essas novas tecnologias aplicadas com valor para o paciente, né? Efetivamente agregando valor, e não só por existir a tecnologia, eu lançar mão para qualquer tipo de tratamento ou para algum paciente que não vá se beneficiar dessa tecnologia. E para mim, a eficiência ela está nesse meio do caminho. A eficiência operacional é tu conseguir garantir melhores fluxos de atendimento a esses pacientes, tempos adequados de atendimento com os recursos necessários, adequados para o atendimento do paciente, né? E tem um fator aí que tu não citaste, Gesiel, mas que para mim é um desafio também do gestor hospitalar hoje, é efetivamente a gente trabalhar as pessoas dentro das organizações, né? O desenvolvimento dos nossos profissionais, a formação dos profissionais, tanto técnicos quanto administrativos, quanto os profissionais que estão nas áreas de apoio e lideranças. Muito bom. Pelo que eu percebi aqui, o pessoal que lida com gestão, ele sempre tem esses. Pode variar o nome dos pilares, mas sempre tem nortes, né? Sempre tem pilares organizacionais dentro de uma instituição para que tu possa nortear o teu trabalho. Perfeito. E eu vejo aqui que a seriedade, a entrega, ela passa muito por essa sustentabilidade. Sem sombra. E realmente é importante ter um norte, para onde eu estou indo para saber por que eu estou fazendo os processos dentro da empresa. Eu vejo aqui que o Cleiton é um cara famoso, né? Teve gente entrando aqui para tirar foto e querendo conversar, que hora o Cleiton vai falar. É importante também, dentro do teu ramo, já te tornou uma referência. Como que tu construiu essa carreira até te tornar uma referência dentro da área hospitalar? Eu até recentemente, Gisele, tive a oportunidade de ministrar uma aula para um MBA do HCOR, né? Uma aula eu fui convidado aí por uma querida colega, né? E dentro dessa aula eu falei de duas questões que eu acho que elas são muito importantes e estão interligadas entre elas, né? Eu acho que todo profissional ele precisa estar preparado, né? E contar com a sorte também de as oportunidades surgirem para ele no momento em que ele se prepara para aquilo ali, né? Eu construí uma trajetória aproveitando essas oportunidades que vinham surgindo na minha carreira, né? O meu primeiro contato com a gestão foi uma troca de sistemas hospitalares na instituição que eu estava. Eu era um enfermeiro e eu decidi ali, junto com a gestão, ser o responsável por capacitar toda a equipe e todos os médicos do centro cirúrgico. Só que para fazer isso eu precisava ter bases sólidas de como conduzir um projeto desse tipo, né? E eu fui me preparar para fazer esse projeto. Ele me levou à gestão desse centro cirúrgico no futuro. E aí os desafios que existiam para fazer aquela gestão me levaram a buscar
uma Isso já na formação. Santa Casa. Não, isso dentro do Mãe de Deus, que foi o Ah, primeiro local que tá. eu fiz gestão, né? E ali eu fiz o MBA para poder fazer essa gestão, né? Mais na frente, eu tive desafios de olhar para a instituição como um todo. E para isso eu precisei fazer um mestrado profissional com ênfase em processos, né? E cada desafio que vinha surgindo, eu topava e atrelava uma formação, seja ela formal ou informal. Hoje o que a gente está fazendo aqui na feira, né, na agenda executiva, por exemplo, não é uma formação formal, né? Mas ela é uma troca de conhecimentos, uma troca de experiências, um network que enriquece muito o trabalho, né? Tem experiências de profissionais renomados aqui que, Muita gente, né, de tudo que é área diferente dentro da saúde, dos negócios, né? exatamente, fazem com que a gente tenha alguns cliques, né? E aí a gente entra em contato com essas pessoas, vê os desafios que elas já trilharam e a partir daí a gente vai se constituindo, né? Vai se conhecendo e o mercado vai nos reconhecendo também. Um bom gestor não administra só processos, empresa, dinheiro. Principalmente um gestor, um líder, ele gere pessoas. Sim. Como tu enxerga o papel da liderança na construção de uma cultura hospitalar sólida, colaborativa e centrada para o bem do paciente? Perfeito. Eu acho que é outro tema que é muito interessante, sabe, Gesiel, porque liderança é cultura, né? O principal papel do líder, do gestor hospitalar, é o estabelecimento de uma cultura na instituição como um todo. Ele é a voz daquela instituição, né? E eu vejo assim como desenvolver isso, né? Ele precisa construir um ambiente aonde a cultura seja firmada. Ele precisa, em primeiro lugar, comunicar bem o norte que essa instituição, o norte que ele quer dar para essa instituição, Sim, né? Ele precisa ter processos sólidos que levem ele a fazer com que aquele ambiente, aquele norte que ele está tentando dar para a instituição efetivamente aconteça. E, por fim, que ele ofereça às pessoas a oportunidade de trabalhar nesses processos. Na, ah, como líder, é muito importante que ele transforme esse ambiente para que as pessoas entendam que quando a gente está falando de qualidade e segurança, a gente está falando muito mais do que indicadores de qualidade e segurança. A gente está falando de uma cultura de qualidade e segurança. Uma cultura onde qualidade está em primeiro lugar, né? E a segurança não é nem discutida, porque sem segurança não se faz nada dentro sim. de uma instituição hospitalar, né? A gente precisa Em qualquer discutir. área da vida a gente tem que ter, né, essa preocupação com a segurança. Eu venho do meio do futebol, eu tenho uma sigla que quando eu vou apitar jogo, eu sempre digo para os jogadores, aqui a sigla é SIL, segurança, igualdade e lazer. Depois que tudo tiver no seu devido lugar, que tiver uma goleira do mesmo tamanho para todo mundo, tem igualdade, aí nós vamos brincar de futebol. Enquanto não tiver segurança e igualdade aqui dentro, não vai ter jogo. Exato, porque a segurança é um fator inegociável, né? Muito bom, Mas ele não pode ser só verbalizado. Ele precisa estar permeando no ambiente da claro. instituição, né? Ele precisa transformar aquele ambiente de eficiência em muito mais do que fluxos definidos com tempos medidos, né? E ele precisa dar oportunidade para que as pessoas exerçam o seu trabalho com criatividade, né, num ambiente seguro, em que elas consigam trazer o seu conhecimento, né, e com isso ele vem desenvolvendo. Ele vem desenvolvendo as pessoas e vem tornando todo o ambiente da instituição um ambiente colaborativo, né, e levando a instituição para o norte que foi definido por esse gestor. Muito bom.
E a gente falou aqui em segurança, em valores, em pessoas, em liderança, tudo que engloba o meio do setor hospitalar para trabalhar com o Cleiton. Digamos que eu estou aqui numa entrevista contigo para trabalhar contigo. Qual o valor é inegociável para ti, para alguém trabalhar contigo? Confiança. Confiança. Confiança, para mim, é um valor que é inegociável, certo? Porque eu parto do princípio de que se tu sentou na minha frente, tecnicamente, tu já cumpriu os requisitos da tua profissão, Tá. né? E aí eu parto para requisitos que não são Aí já não é mais tão formação, tangíveis. agora Exato. é, A gente precisa ter agora é a confiança. personalidade da pessoa. É. E eu entendo que confiança é algo muito importante, porque no momento que a gente confia, a gente não tem nada nos faz não trabalhar nos problemas com eles em cima da mesa, né? Se tu confiar em mim e eu confiar em ti, nós vamos colocar os problemas em cima da Tem mesa e nós vamos transparência, focar neles. isso, Nós não vamos focar na pessoa, nós vamos focar nos processos, nas tecnologias, né? Nós vamos focar na solução, na solução e não efetivamente na pessoa, sim, né, ou no problema. Então, confiança para mim é um valor que é inegociável. muito bom. A gente falou de tecnologias aí, tu trouxe o assunto tecnologia. O avanço da tecnologia na gestão hospitalar também está se transformando, seja com dados, inteligência artificial, o tal do machine learning, que é ensinar a própria máquina a trabalhar a teu favor, as novas ferramentas de integração. Quais inovações tu acredita que estão realmente impactando o dia a dia dos hospitais hoje e daqui para frente? Ah, eu vejo três tecnologias, sabe? Eu acho que a primeira é dados. As instituições elas precisam cada vez mais ter áreas de inteligência de dados que permitam aos líderes, aos gestores e, inclusive, para as equipes assistenciais e administrativas que estão fazendo a assistência do paciente na ponta, tomar decisão com base em dados, né? Então, instituições que investem forte em setores de organização dos seus dados, né, em BI, em dashboards e gatilhos em tempo real, né, são instituições que conseguem uma performance melhor, certo? E esse profissional, só para eu trabalhei numa empresa de tecnologia aqui em Porto Alegre. Esse profissional, para operar esse tipo de tecnologia, ele não necessariamente precisa ser da área da saúde. Ele pode ser um técnico de TI que vai te entregar o dado. E aí o que tu vai fazer com esse dado aí é o profissional de saúde. Então Perfeito, já é uma equipe integrada para tudo isso, né? perfeito. Sabe que na Santa Casa hoje o meu time de eficiência ele tem um analista de dados e um analista de sistemas, que são profissionais de TI Sim, responsáveis pelo desenvolvimento dos dashboards que e não fazem com que a necessariamente gente são da use. área da saúde. Não, não são. Não são da área da Não saúde. são. Inclusive, um deles não nem veio da área da saúde, Que né? legal. São profissionais hoje que estão focados em extrair os dados da melhor forma e tornar esses dados visíveis para quem está operando ali na frente do paciente, quem está trabalhando na admissão do paciente, quem está trabalhando no fluxo das contas hospitalares, de maneira a tomar decisão baseada em evidência no melhor tempo possível, certo? A segunda tecnologia que eu vejo que vem transformando bastante a saúde é todas as tecnologias de interface com o usuário, né? Então, aplicativos Uhum. de contato direto com o paciente, de Na contato palma, na palma direto, da mão. isso aí. Palma da mão. O paciente hoje, a gente tem que a gente tem que ter um leque que abraça todos os pacientes, né? E tem um conjunto de pacientes hoje que se a instituição não tiver um aplicativo que funciona, que garanta que ele consiga agendar seu exame, ter o laudo ali, né? Ter as informações dele na palma da mão, não vai buscar essa instituição, né? E aí eu penso assim, que são
N sistemas, né? Sistemas de agendamento cirúrgico inteligentes que garantem melhor otimização da área cirúrgica como um todo, aplicativos de agendamento, laudos de exame, né? Então, são tecnologias que hoje vêm fazendo muita diferença, tanto na experiência do usuário, quanto na eficiência das instituições como um todo, certo? E o terceiro, inteligência artificial, acho que estava aí Sim, citado na pergunta, né? Ah, eu tive experiência de trabalhar dentro de uma das instituições que eu trabalhei com um robô de inteligência artificial, né, que avalia os pacientes e ele sinaliza o paciente com risco de desenvolver sepse, né? desenvolveu o quê? Sepse Que é isso? é Explica uma como se eu tivesse 5 anos de idade. uma infecção generalizada, vamos dizer Tá. assim, certo? Ela é uma síndrome que ela tem uma série de interfaces, mas vamos tratar como uma infecção generalizada. Uhum. Esse sistema ele foi desenvolvido com uma inteligência artificial, que ela olha os sinais do paciente, ela olha o prontuário do paciente e ela avisa o profissional da saúde com até 2 dias de antecedência se aquele paciente está começando a perder funções vitais, coisas que são imperceptíveis ao olho do profissional da saúde. E com isso, ela alerta o profissional a olhar diferente para aquele paciente, a começar com medidas para aquele paciente de maneira antecipada, garantindo que esse paciente vá antes, por exemplo, para a terapia intensiva, comece uma medida e não desenvolva a sepse, né? Então, são hoje alguns exemplos aplicados já dentro da própria assistência ao paciente, né, que garantem uma assistência mais completa, muitas vezes precoce para algumas situações, né? Mas tem hoje também inteligência artificial já para prever ocupação hospitalar, né, avaliar qualidade de prontuário, qualidade de conta. Então, acho que o mundo da inteligência artificial realmente é um mundo que a gente vai poder explorar aí indefinidamente nos próximos anos. O Cleiton é um cara bom de microfone, já deu para ver aqui, né? Então, vai ser mais um que eu vou ter que convidar lá para o nosso podcast em tempo integral, acima de 1 hora, que é o Pocket, né? Que a gente vai ter um tempinho reduzido para falar das coisas, mas sinta-se convidado para ir lá contar mais casos iguais esses aí, porque, para mim, para eu que trabalhei na área da saúde, no resgate, a premissa principal é salvar a vida. Resumidamente, é salvar a vida. É entregar com vida no hospital ou, né, fazer com que a pessoa saia de lá viva com o mínimo de danos possíveis. Imagina ter uma tecnologia que te ajuda a antever o grande problema, como a infecção generalizada, e te auxilia a nem acontecer. Então, para mim, é uma situação fantástica que tu me contou aqui agora. Isso uma pontinha da árvore, né? Um galhozinho da árvore. Tu imagina o que mais tem por trás disso tudo. Então, essas tecnologias me deixam muito feliz porque isso já faz parte do presente e me deixa feliz com que o futuro seja muito melhor ainda. Perfeito. Que vão surgir mais coisas no decorrer disso. E olhando para o futuro, falando em competências indispensáveis para gestores hospitalares. Pessoalmente, o que te motiva a seguir trabalhando e melhorar a tua gestão dos resultados da saúde? O futuro para um gestor e para ti, o que tu vê para o futuro também? Tá certo. Eu acho que assim, um dos principais, quem quer ser um gestor da saúde, né, existe uma armadilha na gestão em saúde que ela é muito danosa para quem está fazendo a gestão como um todo, tá? Que é a agenda de curto prazo, que a gente chama, né? E eu acho que um principal desafio do gestor na saúde hoje é sair da agenda de curto prazo exclusivamente, né? Hoje a gente tem uma pressão muito grande de custos, a gente falou isso aqui no início do nosso podcast, né? Então, o gestor hospitalar, ele está ali, uma série de contas para pagar, né?
um custo fixo, um custo variável que aumenta significativamente, receitas hospitalares cada vez mais enxutas, né? Um paciente que quer uma melhor experiência dentro do ambiente hospitalar, qualidade, né, que é imprescindível que tu entregue. Isso foi uma coisa que falaram bastante nas entrevistas de hoje. O hospital está entregando experiências para o paciente. Ou seja, já não é mais só simplesmente tratar o problema, tratar a doença, tratar o problema de saúde. Tu tem que sair de lá convencido que tu foi bem tratado. E, inclusive, teve algumas pessoas que disseram hoje que já tem até um programa de avaliação. Eu saí do hospital e já avaliei lá. Fui atendido por isso, por isso, por isso. Gostei disso, não gostei disso, pontos a melhorar. Então, isso já vai para o cruzamento de dados também para o hospital. Né? Perfeito, perfeito. Esse é um ponto fundamental, tá? Hoje, toda instituição ela precisa colocar o paciente no centro, certo? O paciente ele tem que estar no centro das discussões do hospital. Só que não é a minha perspectiva sobre o paciente, é a perspectiva do paciente, né? E a melhor maneira de fazer isso é ouvindo o paciente, né? Então existem N ferramentas hoje, né? E muitos scores que podem trazer uma visão melhor para o gestor hospitalar, né? O Net Promoter Score é um deles que é muito disseminado, tem N plataformas em que inclusive tu consegue te comparar com outras instituições. Mas o gestor hospitalar, então, ele está nesse arcabouço, né? Com todos esses pratinhos, tentando equilibrar todos esses pratos, né? E ele precisa, de alguma forma, garantir que ele não fique preso na agenda de curto prazo, que é as contas de hoje, o meu custo hoje, né, a minha qualidade hoje, a experiência do meu paciente hoje, mas que ele consiga ir para uma agenda de longo prazo, que ele consiga pensar no futuro, que ele consiga se afastar um pouco daquele ambiente tão operacional e tático e olhar para um ambiente mais estratégico. Para onde que o mercado está me levando? Quem são os meus principais parceiros, né? Quem são hoje as operadoras que estão do meu lado? Quem são hoje as instituições que estão trabalhando comigo nesse ecossistema, né? Quem são os outros hospitais? O que o meu cliente quer no mercado como um todo, né? Então, acho que esse é o desafio hoje para quem quer ser gestor hospitalar. Não ficar preso exclusivamente à agenda de curto prazo, mas poder se afastar um pouco também e olhar para o futuro, olhar as oportunidades, olhar novos negócios, olhar novas fontes de receita, né? Como é que a instituição dele está se posicionando frente ao mercado e discutir isso sobre um prisma mais estratégico. O que me leva, né? Tu perguntou o É que isso, que te motiva. me motiva. É exatamente essa agenda, sabe? É o quanto nossas instituições hospitalares e nós, como profissionais da saúde, podemos entregar algo melhor para o ecossistema da saúde como um todo, tá? Porque nós hoje somos gestores hospitalares, daqui a pouco a gente está dentro do ecossistema da saúde, sendo um paciente, né? E a gente precisa ter um modelo mais eficiente, que gere uma experiência melhor, que seja mais humano para o atendimento de todo mundo. É isso que me motiva. Muito bom, Cleito. Para a gente encaminhar o nosso podcast aqui, deixar já o convite para participar do podcast completo lá no nosso estúdio, eu quero deixar aqui contigo o nosso cartãozinho do Legal. nosso brinde ali no nosso stand da Cristal Medicamentos, que fica aqui na frente, pode passar ali e retirar com as meninas. Tá certo, muito obrigado. Mas eu estou começando hoje a gestão de um hospital. Principal dica para um gestor que está iniciando agora na função, tu que já tem tanta experiência. Perfeito. Eu acho que eu seguiria o modelo do BSC, do Balance Scorecard, para organizar o trabalho da minha instituição como um todo, sabe? Eu começaria olhando como estão as pessoas. Que ambiente é esse que os meus profissionais estão trabalhando, né? Quem são esses profissionais? Como eles estão colocados ali, né?
olharia para pessoas chaves em posições estratégicas dentro da organização, certo? Independente do tamanho da equipe, isso dá para fazer em qualquer lugar. Independente do tamanho da equipe. Sim. Eu pegaria essas pessoas estratégicas e olharia quais processos estratégicos, né? O Balance Scorecard, ele é feito de pessoas que trabalham processos que atraem clientes que geram resultados, né? Então, eu olharia essas pessoas, eu entenderia quais são os principais processos chaves da instituição e, através desses processos chaves, eu avaliaria indicadores, como que a gente está posicionado nesse ambiente, né, que a instituição está inserida, escutaria o cliente, daria voz para o cliente, não só o paciente, mas Fornecedor. médico, é fundamental ouvir o corpo clínico, e também o nosso colaborador. Boa. Nosso colaborador, em algum momento, ele tem que ser ouvido também, porque a experiência dele conta muito. O hospital, ele começa no sorriso do recepcionista. Perfeito. Chegou, o cara tá com aquela cara amarrada, tá? Dá teu número aí, né? Já acabou o teu atendimento ali. É ali que a cultura começa, né? Já piorou, então exatamente. E depois olharia para resultados, né? Então, hoje é uma tendência grande de quem senta na cadeira lá olhar primeiro para resultados, né? Mas eu trilharia esse caminho para entender como que os resultados são eles acontecem a partir desses fatores, né? Pessoas, processos e como os meus clientes estão vendo a minha instituição. Tá? Acho que a partir disso aí dá para fazer um bom trabalho. Deixando isso bem amarradinho, eu não tenho certeza de nada, mas eu tenho quase a convicção que dá certo. Acho que é um bom caminho. É um excelente, cara. Baita dica do Cleiton aqui. Cleiton, existiu alguma pergunta hoje que eu deixei de te fazer e que tu quisesse responder? Eu acho que a gente, enquanto profissional da saúde, gestor hospitalar, tem um ponto que precisa sempre passar pelas discussões da gestão hospitalar, que é a formação de profissionais. Ah, Então, eu acho que é um dos papéis do gestor também é estar próximo da academia, certo? Das academias que hoje estão formando os médicos, formando enfermeiros, formando profissionais da equipe multiprofissional como um todo, porque nem sempre a gente consegue fazer essa conexão, sabe? E a gente precisa entender que o profissional que está sendo formado hoje, ele vai trabalhar dentro da nossa instituição amanhã. Então, a gente precisa participar mais dessa formação para poder dizer o que a gente precisa desse profissional e também participar da vida acadêmica, que ela alavanca muito as instituições com as próprias questões de ensino e de pesquisa, sabe? Então, acho que é um fator, sempre que a gente falar de gestão, a gente também poder falar de formação profissional e de educação em saúde. muito bom. Para finalizarmos o nosso podcast de hoje, aqui no Health Meet, em 2025, passarão mais de 20 mil pessoas. É a estimativa de público para essa edição. Se o Cleiton pudesse deixar uma mensagem para cada um que fosse passar aqui, para que eles levassem como presente embora, qual seria essa mensagem? Primeiro, eu acho que a gente tem que estar aberto a novas experiências, né? E muita coragem para a gente levar para a ponta aquilo que a gente vê que são boas experiências, que são acertos que são apresentados aqui, né? Sejam soluções que são apresentadas por quem está expondo, né? Seja excelentes medidas e melhorias e processos e experiências que estão sendo apresentados nos fóruns, certo? Então, que essas pessoas tenham a coragem de propor as mudanças a partir da feira e estejam abertas para aprender. Muito bom. Esse foi o nosso Cleiton Moraes. E eu lembrei agora de um livro chamado Velho e o Menino, que tem um desígnio lá da descoberta do propósito, que é a chama e o chamado. A chama é o que está aqui dentro, que é a solução. E o chamado é o que vem de fora, que é o problema.
Quando isso se encontra e a gente encontra um ponto de congruência para poder seguir, a gente consegue avançar. E eu acredito que o nosso papo levou bastante esse ponto de convergência entre nós para que a gente pudesse avançar na área da saúde. Foi muito bom, muito produtivo. Muito obrigado pela tua participação e sinta-se convidado para ir lá contar um pouco mais da tua história aí com mais tempo. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e estou aberto aí para a gente conversar novamente num outro momento. Esse foi Cleiton Moraes, que participou conosco aqui do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é o melhor remédio. Sigam as nossas plataformas no Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem o vídeo com aqueles que você acredita que mereçam esse conteúdo e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.